Olá, eu sou o Padre Alexandre Fernandes e hoje, mais uma vez, eu quero falar com vocês a respeito de catequese. A própria palavra quer dizer ecoar, ecoar a voz de Deus e dar sentido àquilo que nós acreditamos. Nessa terceira aula, nós vamos falar sobre a unidade e a trindade de Deus. Meus queridos filhos espirituais, mais uma vez, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso encontro. Hoje falaremos a respeito da unidade e da trindade de Deus. Há em Deus três pessoas. Isso parece confuso para a nossa mente compreender. Como pode um só Deus ser três pessoas diferentes com a mesma natureza? Nossa capacidade humana não consegue entender bem o que isso significa, pois estamos acostumados a separar as pessoas. Eu sou eu e você é você. Somos diferentes, com naturezas diferentes. Mas em Deus não há somente duas, mas três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E como sabemos disso? A revelação de Deus na história ao longo do tempo nos mostrou isso. Um Deus Pai que cria e ouve o clamor do seu povo, que se encarna e morre na cruz e que continua a guiar a Igreja e a humanidade com a sua sabedoria. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, como Deus sabe que seríamos incapazes de compreender, Ele apenas contentou-se em nos mostrar essa verdade que chamamos de mistério da fé. Só entenderemos tudo quando estivermos juntos dele, em comunhão plena no céu. Mas mesmo assim, muitos teólogos iluminados pela sabedoria e inspiração divina estudaram e interpretaram, apesar de todos os limites, um pouco deste mistério da Trindade, para tentar fazê-la mais claro para nós. Eles perceberam que há uma relação entre as pessoas da Santíssima Trindade, uma relação de amor. Tentando explicar um pouco dessa relação, pensemos o seguinte: Deus Pai é o pleno conhecimento, a mente divina que tudo governa e orienta. Nele o pensar e existir é uma coisa só. Este pensamento tornou-se pessoa em Jesus Cristo, que manifestou com a sua vida a forma como Deus ama o mundo, cheio de misericórdia. Mas este amor não está preso a um momento da história. Ele atinge a todos. Por isso, o Espírito Santo caminha iluminando os corações por todo o mundo para abri-los para Deus. Já pensou? O que pensa, o pensado e o pensamento. Isso é a relação de Deus Trindade. O amante, o amado e o amor. Por isso, nós podemos conhecer através de Jesus Cristo, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, que ele não agia sozinho. Estavam com ele o Pai e o Espírito Santo. Em tudo havia comunhão e participação da Trindade. Ele foi na terra o exemplo claro de como vivem as três pessoas divinas no céu. Mas precisamos tomar cuidado. Essa explicação não pode levar você a pensar que primeiro veio o Deus Pai, depois o Filho e só então o Espírito Santo. Pelo contrário, sempre existiram as três pessoas. Apenas nossa forma de entendê-las é que foi acontecendo com o passar do tempo e da sua revelação na história. Com isso, podemos dizer que Deus se mostra de um jeito que podemos, ao menos, captar a sua mensagem. Voltando à relação de amor que existe entre as três pessoas divinas, ela é apenas uma forma de compreender este mistério, que, como eu disse, é um mistério incalculável, inalcançável, e todas as palavras não são suficientes. Existe até uma história que conta que certa vez Santo Agostinho estava na praia tentando compreender este mistério. Ele avista uma criança que está indo ao mar e pegando à mão um pouco de água e voltando para encher um buraquinho na areia. Ele então pergunta: menino, o que você está fazendo? A criança responde: eu vou pôr toda essa água dentro do buraco da areia. O santo deu uma risada
E antes que dissesse alguma coisa, a criança completou: é mais fácil colocar toda a água do oceano neste pequeno buraco e na areia do que na inteligência humana compreender todos os mistérios de Deus. Não importa se essa história é verdade ou não. Importa é que diante dessa história nós vamos ver o mistério e nós não encontraremos respostas para ele. Como aprendemos desde criança a traçar o sinal da cruz sobre a nossa cabeça, o nosso peito e os nossos ombros, invocando a Trindade dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, precisamos ter essa simplicidade de quem apenas se deixa tocar pela fé em um Deus que vive em uma comunhão de amor. Se Deus é uma comunhão de amor, também nós devemos pensar todas as nossas relações como relações de amor. Se até Deus vive em união, nós devemos nos esforçar para vivermos também. Tão bonito isso, né? Quando nós refletimos a realidade de Deus nele mesmo e quando nós, num determinado momento, chegamos a uma conclusão, é impossível alcançar esse mistério, porque senão nós ocuparíamos um lugar que não é nosso, o lugar de Deus. Olha, vamos continuar essa caminhada de fé. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a criação e os anjos. Deus te abençoe.